Mandaguari. Vem comigo aqui, fazendo um favor, Mochilink, coloca o Jota novamente aqui. O Jota está falando de uma situação da região, mas está no Fórum de Maringá. Fala para mim, Jota. Agora, deixa eu ver no meu relógio aqui, ó. Meio-dia e 44 agora no meu reloginho aqui. Como é que tá a situação do julgamento do maníaco da Torre agora aí no Fórum de Maringá? Continua ou já parou para o almoço? Não, continua, viu, Salsicha? E nesse momento a quarta testemunha está prestando esclarecimentos à promotoria, júri e também à defesa de Roneisfon Firmino Gomes, que está pela quinta vez no Banco dos Réus. Ele que ficou conhecido aqui em Maringá, todo o Paraná e no Brasil, né, como maníaco da Torre, depois de ser identificado como autor de uma série de assassinatos, onde mulheres que seriam supostamente garotas de programa foram assassinadas de maneira bem peculiar. Eram mortas depois de uma relação sexual, num desentendimento que, de acordo com as investigações, era provocado pelo próprio Ronês, e também deixadas mortas próximas às torres de transmissões, principalmente na Estrada da Roseira, região ali do Duzentão, saída de Maringá para Astorga, seminuas, né, com o rosto para cima, né, as costas no chão, pernas e braço entreabertos. Acontece que ao longo de 10 anos a polícia procurou por Ronês até encontrá-lo depois da morte de Mara Josiane com provas contundentes. Parte de um carro, o corpo ainda em condições de análise para perícia no IML, confrontação genética, exame de DNA que deu positivo para o Ronês. E é esse caso que está sendo julgado hoje aqui no Fórum de Maringá desde as 8h30 da manhã. O julgamento teve um atraso porque uma das 7 testemunhas não compareceu, teve que ser buscada em casa pela polícia. Depois disso houve o sorteio dos jurados, né, o júri que é composto por 4 mulheres e 3 homens. E aí sim, então, depois de eles lerem o resumo, a polícia começou ouvindo o delegado de polícia responsável pelas investigações que levaram o Ronês à prisão, que é o doutor ainda titular da Delegacia de Homicídios aqui de Maringá. Depois veio uma outra testemunha, dona do carro, que morava aqui, mas agora está morando em Campo Mourão. Veio, né, o testemunho depois do superintendente da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, né, da Polícia Civil aqui de Maringá. E agora um outro investigador que também trabalhou nesse caso está dando o seu testemunho. Então, de 7 testemunhas, 4, né, ou 3, a quarta sendo ouvida nesse momento. A expectativa de todos os lados é que esse seja um julgamento longo, que atravesse, né, passe pela tarde, noite, talvez acabe na madrugada ou possa ser retomado amanhã pela manhã. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Nós vamos acompanhar agora com todos os detalhes para você que, né, nos acompanha aqui na televisão. Pela quinta vez, Roneisfon Firmino Gomes está no Banco dos Réus, para ser julgado por mais um da série de homicídios contra mulheres que o deixou conhecido em todo o Brasil como o maníaco da Torre. O julgamento de hoje estava marcado para acontecer em junho de 2022, mas foi adiado após a advogada de defesa apresentar um atestado médico e o assistente dela não comparecer no dia. O advogado foi multado em 10 salários mínimos. Desta vez, a OAB designou 2 profissionais para acompanhar o júri. A respeito a expectativa com relação ao julgamento é que, primeiro, que seja respeitado todas as prerrogativas destes advogados, os direitos e garantias do Ronês, né? E com relação ao veredito, a gente espera que seja feita justiça, né? Nós ainda temos que conversar mais um pouco com o Ronês e o andamento da sessão plenária vai fazer com que a gente traga aí realmente aquilo que vai ser alegado em sessão plenária. Por outro lado, a Justiça nomeou um defensor público para Ronês, caso os advogados se negassem a defender o acusado em uma tentativa de cancelar o julgamento. Estratégia da defesa, não é mesmo? Nós vamos trabalhar em cima do processo e esperar. Ele não ganhou, não levou uma vantagem no tribunal até hoje, nem um voto. Não voto. Toda a atenção que antecedia a sessão era na mesma proporção da expectativa para a sessão. O caso em julgamento é o mais emblemático de todos os 6 assassinatos em que Ronês foi acusado como autor. Esse foi o último crime da série e o que levou a polícia a prender o vendedor de carros. O caso é emblemático, é o processo que nós temos a maior contundência de provas. Nos outros também existiam provas, né?
Mas nesse nós temos esperma dele, material genético na vagina da vítima, o carro, como eu destaquei, o reconhecimento das roupas, enfim, são muitas as provas de que foi ele o autor desse crime, então nós esperamos que ele seja responsabilizado. Nós temos duas hipóteses de teste de defesa, nós não podemos revelar ainda, porque ainda nós vamos conversar com o Rones daqui a pouco e vamos trilhar o que o Rones nos falar, nós vamos trilhar. Então, se o que ele disser para nós vamos usar ou uma tese ou outra, inclusive e diz respeito à tese jurídica daí, né? Em relação à autoria ou em relação à qualificadora. Ronês está sendo acusado pelo homicídio de Mara Josiane dos Santos, morta aos 36 anos em junho de 2015. O corpo dela também foi encontrado na área rural, próximo a uma região com torres de transmissão de energia, na saída de Maringá para Astorga, em condições semelhantes à de outras mulheres que teriam sido mortas por Ronês. Assim como as demais vítimas, Mara Josiane também seria garota de programa. O que diferencia esse dos demais casos é o conjunto de provas, como, por exemplo, o fato da vítima ter sido localizada menos de 24 horas após o assassinato, o que possibilitou a polícia coletar amostras de material genético. O exame de DNA confirmou que Mara Josiane e Ronês Fon tiveram uma relação sexual antes da morte dela. Além disso, parte da lataria do carro do acusado foi encontrada na cena do crime. Nós temos 4 qualificadoras: a torpeza, a asfixia, dissimulação e o feminicídio. O feminicídio, a qualificadora do feminicídio, entrou em vigor em março de 2015. Ele matou a Josiane em 27 de julho de 2015. E esperamos também que o Conselho de Sentença ouça atentamente tanto a acusação quanto a defesa, porque é um processo muito extenso, tem um volume muito grande de conteúdo, né? Então, a gente espera que o julgamento seja extenso também, que se prolongue aí pela noite. Nos últimos 4 julgamentos, o vendedor de carros foi condenado por 3 homicídios e uma ocultação de cadáver. Somadas, as penas passam dos 75 anos de prisão. Tá aí, ó o Rones aí. Eu entrevistei ele na cadeia, dentro da casa de custódia aqui de Maringá. Uma das exigências é que eu não chamasse ele de maníaco da torre e que não perguntasse sobre esse último crime, que é o que ele está sendo julgado hoje. Porque nesse ele não tem como negar. Ele sempre negou que foi ele que matou as mulheres. Mas em todos que ele negou, ele foi condenado. A justiça entendeu que era ele que tinha cometido o crime e matado as mulheres. Nesse, as provas que tem no processo são muitas. Por quê? Porque ele pegou um carro, ele tinha uma BMW. Ele era vendedor de carro, então ele trocava de carro muito fácil, por causa da venda dos veículos. Ele tinha um carro que a cor do veículo era única em Maringá. Estou passando aqui o que eu sei da época do caso. O veículo dele era cor única em Maringá. Ele pegou a mulher no centro, levou para matar lá na saída para Iguaraçu. Ele matou durante a noite, no outro dia de manhã foram colher o soja e o corpo dela foi encontrado. O que foi encontrado dentro dela, geneticamente, era dele. Então ele não tem como negar. Ele fez relação com ela, entendeu? E ela foi morta e ele nega. Só que como é que ele vai negar? Ficou a massa plástica do carro dele caída lá. O Roberto Silva do O Diário, finado O Diário, o J. Júnior e o nosso cinegrafista, o Marreco do Mochilink, achou caído no chão, no meio da estrada, a massa plástica. E aí se descobriu tudo e hoje ele vai sentar no banco dos réus. Essa, Rosnei, não tem como você negar. E nós aguardamos qual vai ser o resultado do julgamento que todos acompanham no Fórum de Maringá. Vem comigo que agora o gerente da